Fiz um vídeo, um hangout com o Rodrigo lá dos Estados Unidos, o pessoal está reclamando que foi muita discussão e pouca técnica. Então, qual que é a ideia? A gente debate, tá? O trem é meio bagunçado mesmo, e depois a gente faz um vídeo explicando melhor as teses da gente, os fundamentos. Vamos lá. Bom, então, no meu entender, a bolha imobiliária é uma pirâmide, é um esquema Ponzi. Ele diz que não, tá? Então, eu vou detalhar aqui para vocês. aonde que está isso, tá? Da onde que eu tirei? Eu tirei desse livro aqui, Desintegração Americana, do Paul Krugman. Paul Krugman é craque quando ele está na oposição, tá? Quando os democratas estão no poder, ele fica mandando gastar, então eu não gosto muito não, mas vamos lá. Então lá nesse livro, o que tem? O Charles Ponzi, gente, ele não foi nem o primeiro nem o único a fazer um esquema de pirâmide, tá? É um esquema fraudulento, mas como ele montou um grande esquema, acabou que as pirâmides agora levam o nome de esquema Ponzi, tá? Muita gente chama de esquema Ponzi. Então, como que funciona isso, tá? Você pode fazer isso de maneira legal ou ilegal. Ilegal, tá? Foi o que ele fez, até vai para cadeia, essas coisas, mas as bolhas imobiliárias como um todo, elas funcionam desse jeito. Então você usa dinheiro novo, tá? Do investidor novo para pagar os antigos. Então são poucos antigos e muitos investidores novos. E isso vai criando uma corrente, tá? De que o negócio é bem sucedido. Isso aí aconteceu, então está escrito aqui, tá? Aconteceu aqui no Brasil agora, o último que eu vi é a Mr. Colibri lá de Juiz de Fora, tá? Vieram me oferecer isso aqui em casa. O cara nem falou duas palavras, já vi que era corrente, já despachei. Tá? Quando a gente entende, gente, quando a gente é inteligente, a gente não cai em furada. Enquanto isso, os idiotas, você explica, eles não acreditam na sua explicação, acham que é um bom negócio, então não tem jeito, né? Mas teve aqui também Madoff Mineiro aqui no Brasil, tá? Lá de Belo Horizonte, teve Madoff lá nos Estados Unidos, tá? São correntes ilegais. Mas existem também as correntes dentro da lei, tá? Um esquema que o governo está vendo, mas deixa, tá? Então, por exemplo, a bolha da Nasdaq seria uma coisa, tá vendo que está crescendo indefinidamente, gente? De 2.000 para 12.000 pontos, não pode, é estranha bolha. Então o governo teria que intervir, entendeu? Tributar, fazer alguma coisa para não deixar... Igual a China e o Brasil tá fazendo, tá? Só que os Estados Unidos não fez. Então dá a bolha e estoura. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ele também, o Rodrigo, ele queria desvincular os ciclos econômicos das bolhas imobiliárias. Eu acho que não tem como você enxergar as coisas se você não tiver uma visão ampla. Não é você pegar e tentar enxergar de dentro. Então, o ser humano, primeiro, que ele não tem meio termo. Então, ou ele está eufórico, acha que o trem vai subir, ou então ele, na hora que o trem começa a cair, ele entra em pânico, tá, e acha que vai cair. Então, o governo, ele tem a obrigação de jogar água na fervura, na hora que o trem estiver muito, tirar a cerveja da festa, e depois botar um paninho na cabeça na hora que o trem estiver muito ruim. A função do governo é jogar no contrapé do mercado, porque o mercado é muito exagerado. Só que acontece, alguns governos, irresponsavelmente, na época das vacas gordas, ao invés deles economizarem, eles acabam fomentando ainda mais a economia, acelerando ainda mais a economia. Então é onde dá a merda, tá? Basta que o governo seja anticíclico. Mas vamos lá, esse negócio de ciclos, a primeira vez que eu vi relatado é José de Egito, tá na Bíblia. Qual que é? Aquela história das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. O cara do Egito lá, o reizão lá, teve um sonho, então ele desvendou o sonho do cara. Que eu saiba, o cara teve um sonho com 7 vacas gordas comendo 7 espigas de milho bonito. Depois ele teve o sonho, seguiu com 7 vacas magras sendo comida pelas espigas de milho. Tá? Que eu saiba é isso, mas parece que tem várias versões. Então o José do Egito interpretou que seriam 7 anos de boas colheitas seguidos por 7 anos de miséria, tá? De colheitas ruins. Então qual que é a solução que ele deu para o faraó do Egito lá? É fazer silo e guardar parte da colheita, tá? Só que isso aqui dá um trabalho desgraçado, porque todo mundo quer fazer festa, quer comer bastante, trabalhar pouco, ninguém quer poupar. Então isso aqui para mim é o ensinamento básico da economia, tá? Todos os economistas deveriam se basear em José do Egito. É claro que você pode sofisticar igual Keynes, essas coisas, tá? Mas a base está aqui. E qualquer criança também sabe que aquela fábula da cigarra e da formiga, tá? Que a formiga leva a melhor sobre a cigarra, ou seja, tem que ter austeridade, você não pode ficar gastando irresponsavelmente. Vamos lá também, vamos lá, o primeiro economista que eu vi mesmo, quem que é? Esse cara aqui, nesse livro aqui, eu tenho um livro aqui em casa, eu vejo pouca gente falando nesse cara, mas é a melhor explicação que eu já vi para os ciclos econômicos. O cara escreveu o livro em 1910, antes do FED, tá?
Então, qual que é a tese dele? A tese dele é o seguinte: no começo da situação, as pessoas vão acumulando dinheiro e começam a investir, começa a ter prosperidade, tá? Só que essa prosperidade leva ao desperdício, ao aumento de salário, então com isso se armam as crises. Aí as crises podem ser resolvidas com pequenas recessões, tá? E caso o governo não intervenha e o trem vai dando, igual a crise de 29, das grandes depressões. Tá? Então pode ficar nessas três só aqui e eventualmente vai para a o quarto pedaço do ciclo, né? Mas nessas três aqui se resolve. Então é ciclo. O papel do governo, depois o Keynes interveio, né? É para poder diminuir esses trem aqui, a intensidade desses trem. Então o governo tem que ser anticíclico e não pró-cíclico. E não pode deixar ter depressões. Por isso que ele tem que gastar na hora que estiver ameaçando depressão. Mas as pequenas recessões elas são salutares para poder melhorar a economia. Então aqui está o cara, né? O John Stuart Mill, o que ele fala? Ele fala dos ciclos econômicos mais baseado nos ciclos de crédito, que é o que eu estava falando com o Rodrigo. Não tem. Tem sim, gente. Então, como é que funciona isso? Vamos tomar aqui os imóveis no Brasil. Os imóveis no Brasil estão se valorizando. Aí o banco pega e empresta dinheiro para o sujeito baseado no imóvel que ele tem e pega o imóvel em garantia, ou então para o cara comprar, tá? Só que como o imóvel está aumentando de valor, o valor da garantia aumenta, então o cara pode tomar mais empréstimo ainda, né? Então isso vira uma pirâmide, vira um esquema Ponzi. Então daí os ciclos econômicos do Mill, tá? Mas vocês podem ver que é quase tudo a mesma coisa, tá? Cada um dá um enfoque num detalhe. De onde que eu tirei essas teses? Eu tirei desse livro aqui do Nouriel Roubini, tá? Ele tem o resumo de todos os pensadores da economia, tá? Esse Nouriel Roubini é gênio e eu aconselho vocês a comprar esse livro. O Robert Shiller. Quem que é o Robert Shiller? O Robert Shiller, gente, é o cara que mais entende de bolha no mundo. O cara é excelente. É o que criou aquele índice Case Shiller de imóveis nos Estados Unidos, tá? Então, o olhar dele é basicamente dentro das finanças comportamentais, tá? Ele olha as manias, os pânicos. Mania é quando você está eufórico, pânico é quando você acha que tudo vai acabar, né? Então ele falou que a exuberância irracional é que leva às bolhas, tá? E as decisões são emotivas e não racionais. Então é uma outra visão. O livro dele é esse aqui, tá? Então aqui está o índice Case Shiller, tá? Do Robert Shiller. Então a gente pode ver, ó, os imóveis estavam em alta, né? Caiu, nossa, engraçado é que não está muito alto não, né? Durante a Grande Depressão, deve ter sido porque trocou mais para as ações. Mas aí depois aqui com a Segunda Guerra Mundial subiu, né? Manteve-se alto, em torno de um pouquinho acima de 100%. E agora aqui, a partir de 97, o Alan Greenspan fez um discurso falando da exuberância irracional. E interessante que ele não tomou nenhuma atitude para evitar essa bolha imobiliária aqui. E como nos Estados Unidos os empréstimos baseados nos imóveis é muito alto, essa bolha imobiliária aqui teve um efeito muito alto. Para ter uma ideia, que eu saiba, o crédito americano imobiliário é de 60% do PIB, aqui no Brasil é 5, 6% do PIB. Tá? Então, por isso que aqui não tem bolha, por isso que não tem como estourar esse trem aqui. E outra coisa para a gente reparar também é que em períodos de crise econômica os imóveis têm um valor, tá? E em períodos que a economia melhora, ele muda de patamar. Então, nem sempre uma subida significa uma bolha, pode ser uma mudança de patamar. Tem o Minsky, então o que o Minsky fala? Fala basicamente dos devedores, tá? É mais ou menos aquele fluxo de crédito lá. Mas ele classifica por tipos de devedores. Os devedores cautelosos, eles pegam em pouco empréstimo e o próprio fluxo de caixa deles paga os juros e o capital. Então eles conseguem pagar a dívida com o negócio deles, tá? Seria um empréstimo inteligente, você pegar um dinheiro com o BNDES. Tem os caras que já especulam um cadinho, tá? O fluxo de caixa dá para pagar os juros e eles vão rolando as dívidas e com o tempo essas dívidas vão caindo em relação... Porque só de você pagar o juro, né, no juro tem um pouco de inflação, já diminui. E tem os caras que apostam no esquema Ponzi, que é a grande maioria do pessoal que comprou imóveis nos Estados Unidos, que é o que eu estava discutindo com o Rodrigo lá, tá? Então eles não pagam nem um juro, nem um capital e depende da valorização dos ativos, que aí eles passam os ativos para frente, tá? E se livram das dívidas. Agora, se os ativos caem, eles estão fodidos. Enquanto que o primeiro cara aqui, se o ativo cair, ele paga com o fluxo de caixa dele.
Tá? O ideal é não fazer dívida, mas se for fazer dívida, fazer com juro barato, tá? Coisinha pequena dentro do seu potencial. O pessoal da escola austríaca, a gente não pode tomar eles ao pé da letra, mas é uma excelente escola e muito inteligente e ajuda a gente a não exagerar para o lado de Keynes. Tá? Então, eles se autodenominam liberais, na verdade eles são de direita por quê? Porque eles defendem os interesses do dono do capital e não dos trabalhadores, não da classe mais pobre, são contra Bolsa Família, essas coisas. Tá? Então, liberal é um nome bonito para falar que é de direita. Direita é feio, liberal é bonito. Então, a causa da crise para eles é uma política monetária frouxa. Então, eles vivem batendo no Alan Greenspan, porque o Alan Greenspan baixou muito o juros, fala que o Brasil aqui agora está baixando muito os juros, que isso vai dar crise. Tá? Então, eles têm uma razão parcial. Tá? É evidente que existem outras causas para a bolha imobiliária, mas a política monetária frouxa ajuda a aumentar a bolha. Né? Agora, o governo é que tem que ver, se houver necessidade, ele tem que manter uma política monetária mais dura, para poder evitar que essa bolha cresça. A bolha não necessariamente estoura, ele pode ir esvaziando lentamente essa bolha. E a outra coisa também muito interessante da escola austríaca é a destruição criativa. Tá? Outra que eles falam muito, que quando os bancos vão quebrar, o governo tem que deixar quebrar para evitar o risco moral. Tá? E senão cria uma economia de zumbi, de morto-vivo, com o governo ajudando. Isso aqui também eles têm parcialmente razão, o governo pode deixar quebrar pequenas empresas e pequenos bancos, ele não pode deixar quebrar um grande banco com risco sistêmico. Tá? Então, tudo, gente, é meio termo, tá? Mas a escola austríaca tem boas ideias e a gente tem que olhar para ela também. Tem o keynesianos, fica keynesianos versus austríacos, né? Cada um fica de um lado e um fica renegando o que o outro fala. O ideal é você juntar todas as escolas. Então, a destruição criativa, vamos ver o que o cara fala. O capitalismo consiste em ondas de inovação em tempos de prosperidade, seguidos de uma brutal eliminação seletiva em tempos de depressão. Então é mais ou menos um darwinismo. Né? Essa eliminação não deve ser evitada ou minimizada. Tá vendo? Evitada tudo bem que não, mas minimizada pode sim. Trata-se de um doloroso, mas positivo ajuste, com os sobreviventes criando uma nova ordem econômica mundial. Nova ordem econômica. Bom, isso aqui, gente, da escola austríaca, eu não concordo. Por quê? Porque o cara está exagerando. Se você deixar por conta do mercado, entendeu? Tem depressão, e não precisa de depressão. Uma simples recessão já resolve o caso. Então, qual que é a tese minha para a bolha imobiliária no Brasil? Os imóveis estão valorizando, gente, devido a um novo milagre econômico pelo qual nós estamos passando. Tem gente que fica renegando o que eu estou falando, mas a verdade é que o PIB brasileiro saiu de 500 bilhões de dólares em 2002 para 2 trilhões e meio em 2011. Então aumentou 5 vezes, tá? E com isso o preço dos imóveis logicamente subiu. Eu tenho aqui em 1968, 2007 e 2012, o preço do metro quadrado de construção em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro está subindo muito o preço do metro quadrado. Só que no passado, São Paulo é que subiu muito. Então, hoje, o preço do metro quadrado no Rio de Janeiro está apenas pouco acima do de São Paulo. E outras capitais não dá para subir muito. Mas a gente nota também que, isso aqui já em reais de 2012, tá? A gente nota que há uma valorização real dos imóveis ao longo do tempo, em torno dos 3% ao ano. Tá? Então, o imóvel, além do aluguel, ele é um excelente investimento, pelo menos foi de 1968 a 2012. Agora, vai continuar subindo o preço dos imóveis? É evidente, gente, que quando a gente compra uma coisa barata, eu até comprei imóveis, tá, em passado recente, porque eu vi que ia subir. Então você tem que comprar na baixa. Esse tempo estava baixinho, acho que por volta de 2000, tá? 2001, 2002. O preço dos imóveis estava muito baixo. Baixo por quê? Porque os juros estavam altos. Quando o juro sobe, o preço do imóvel baixa, porque compensa você botar o dinheiro a juros ao invés de você comprar o imóvel. Você põe o dinheiro a juros na poupança, ou dá de empréstimo para o governo, e com os juros você paga o aluguel e ainda sobra. Só que agora não está dando mais. Eu vi que isso ia acontecer, e diminuí minha renda fixa e aumentei a quantidade de imóveis. Também saí fora das ações que eu achei que não iam, já tinham subido muito. Mas tem outro dado interessante, com referência ao novo milagre econômico pelo qual nós estamos vivendo. Nós temos aqui o crescimento do PIB, tá, em várias épocas, e o consumo de eletricidade. Ó. O que aconteceu? O normal é que o consumo do PIB de eletricidade andem de mãos dadas, cresçam no mesmo tanto. Mas de 1970, está vendo, o consumo de energia elétrica aumentou mais que o PIB,
E de 1980 a 1990 também. 1990 a 2000 também, tá vendo? Então, esse aumento do consumo de eletricidade acima do consumo do PIB, o que significa para mim? Significa que o PIB foi medido errado, o correto é o consumo de eletricidade. Então, tem uma tese do FMI, tá? Já mostrei para vocês, que o PIB do Brasil está sendo medido errado. Então, é bem provável que o Brasil esteja crescendo acima do que está sendo medido. Então, daí também o novo milagre econômico, tá? Isso aqui corroborando a nossa tese. Peguei também o PIB em dólares, tá? De 2002 a 2011 e dividiu de 2011 para 2002 para ver o crescimento de diversos países. 2002 por quê? Porque em 2003 o Goldman Sachs fez o Paper 99, tá? Então, para a gente medir se o Goldman Sachs acertou. Então, aqui, ó, Rússia está nos BRICS, tá? A China está nos BRICS. Brasil, então, seria do G20. Então, eu pego só grande país. Por que eu pego grande? Pô, pequeno não interessa, gente. Não faz diferença nenhuma. Então, o Brasil seria o terceiro maior, que mais cresceu em dólares, tá? É evidente que não é o melhor, tá? A China está melhor do que a gente, mas tem a Indonésia, a Índia. Então, dos 5 primeiros, ó, 4 são os BRICS, tá? Então, Austrália, Turquia, Arábia Saudita, isso aqui é commodities, tá vendo? Canadá, Suíça, porque o mundo inteiro manda dinheiro para lá, inclusive traficante, bandido. A Espanha significa que tem uma bolha no PIB dela, tá? Vai cair. Coreia, porque é boa mesmo. Holanda, França, Alemanha e tal. Isso aqui já são os ruins, tá? O México, o pessoal tá falando que vai passar o Brasil, coitadinho, aqui, ó. Reino Unido, tá vendo? Vai ter crise, tá ruim das pernas. O Japão tá ruim. Estados Unidos na lanterninha. Então, quase que aqui na dianteira, o antigo Império Soviético, tá? Que conflitava com os Estados Unidos, e o segundo aqui que vai tomar o lugar do Império Americano, a China. Então, os Estados Unidos relativamente está ficando para trás rapidamente. E o Brasil aumentou o seu PIB 4,9 vezes, ou seja, 5 vezes. Aqui eu tenho a valorização do real, então, ocorrida. Aqui eu tenho a previsão que foi feita pelo Goldman Sachs de um crescimento de 1,6% ao ano. Aconteceu que cresceu 12,5% ao ano, muito acima das previsões. Então, o que eu posso garantir para vocês? Só haveria estouro da bolha imobiliária, gente, no Brasil, se a gente tivesse uma crise cambial. E nós não vamos ter uma crise cambial, pelo menos até 2030. Pelo menos nas 2 próximas décadas, que é onde que dá para a gente enxergar. Tá? É evidente que se fizer muita merda de agora em diante, né, acaba tendo. Mas, no momento, não tem jeito de ter. E por que nós não vamos ter crises cambiais? Porque nós estamos com reservas, gente, altíssimas. Então não tem como o cara quebrar se ele está cheio dos cobros. O cara está cheio de dinheiro, não tem dívida, vai quebrar como? Mas vamos lá, o Brasil, então, ele se tornou um credor líquido. Tá? Então, como que ele vai quebrar se ele é um credor líquido? E também a dívida pública está caindo. Então, como que o Brasil vai quebrar se o governo está pagando a sua dívida? E olha o tanto que caiu, 25 pontos percentuais. Ai, ai, ai. É evidente que no setor privado está havendo um aumento da dívida, mas o perigo não é iminente. Não é iminente por quê? Porque essas dívidas aqui, gente, 50% do PIB, só a dívida imobiliária americana é 60% do PIB. Então não tem perigo, não tem jeito disso aqui estourar. Ainda é pequeno para padrões internacionais. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, se juntar a dívida pública mais a das pessoas físicas das empresas, dá 300% do PIB. No Brasil está em torno de 80%, 90% do PIB. Tá? Então não falta muito para que a nossa bolha estoure. Outro dado aqui também, ó, tá vendo? A dívida do governo, das firmas e das pessoas físicas. Ó. Então aqui a gente tem da zona do euro, tá? Aumentou de 2007 a 2010. O Brasil aumentou pessoas físicas e jurídicas e diminuiu do governo. Então está praticamente parado a total das dívidas do Brasil. Então é por isso que não vai estourar. Tá? Então, conclusão que eu chego. Os ótimos fundamentos do Brasil levaram uma queda dos juros, tanto para tomar empréstimo, quanto para você deixar o seu dinheiro rendendo, emprestando dinheiro para o governo. E com isso o preço dos imóveis subiram. Por quê? Porque o valor de um imóvel hoje, gente, nada mais é do que o fluxo de caixa descontado, né? O valor dos aluguéis, das coisas que você vai obter no futuro, e o preço de venda lá no futuro. Só que com a queda dos juros, na hora que você vai jogar fluxo de caixa descontado, na hora que você vai jogar a taxa de desconto, com desconto menor, o valor atual sobe. Então é essa que, se vocês não sabem fazer conta, tá? Vê aí como é que faz, qualquer coisa depois a gente faz.
Mas então o valor de um ativo depende do fluxo de caixa descontado. E como a taxa de juros caindo, o preço do ativo sobe. É esse que é o segredo. Então, você ao invés de pagar aluguel, você toma um empréstimo bancário a juros subsidiados, tá? E compra a casa, porra. É melhor do que você ficar pagando aluguel hoje. No passado não era assim. E se você está com dinheiro emprestado para o governo e pagando aluguel, o que você faz? Você pega esse dinheiro, tira da aplicação que não está dando praticamente porra nenhuma, e compra o seu imóvel. Antigamente dava juros reais muito altos no Brasil. Hoje a inflação está comendo quase tudo, então praticamente não tem juros real. A Selic a 7,5% ou 7,25%, não me lembro. Inflação de 5%, 6%, você tira imposto de renda, mais uma taxa de corretagem que o banco vai te cobrar, não sobra porra nenhuma. Então é por isso que está todo mundo investindo em imóveis e por isso que os imóveis subiram de preço. Quem comprou lá atrás ganhou dinheiro. Agora em diante, tá? Eu não acredito numa queda forte dos imóveis, mas também o bom negócio já passou. É o seguinte, quem já comprou, deixa como está. Quem não comprou, analisa a possibilidade. Agora, vender, eu não aconselharia. Então, quais são as previsões que eu faço? O preço dos imóveis vão continuar forte e eu acredito que ainda vai subir mais ainda. Por que vai subir? Porque você fazer um imóvel, você precisa de um terreno, tá? A oferta é limitada porque você não faz terreno. Você precisa de mão de obra que vai aumentar com esse milagre econômico que nós estamos vivendo, tá? Os salários no Brasil estão aumentando e provavelmente vai continuar aumentando. E os materiais que a China comprando aumentam. Então, para você construir um imóvel, vai continuar difícil. É evidente que pode haver pequenas correções, pequenas quedas, tá? Não vai haver grandes quedas, não vai haver estouro de bolha, tá? Mais uma vez, então, o gráfico para vocês verem, inclusive com os valores, tá? Para quem quiser fazer conta aí. E se me mandar a série histórica melhor, tá? A gente faz com dados melhores. Falou, moçada?